Jovens do nono ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Espero aí que todos estejam muito bem, né? Nós estamos aqui para nossa revisão. Então, vamos aí para a nossa intro e logo mais retornaremos com nossa revisão. Ok! Então, pessoal, nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida. Hoje nós vamos para a nossa revisão. E esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. Então, olha só. Primeira questão de juros simples. Diz assim: Caio colocou R$50 mil em uma caderneta de poupança em 1º de 2020 e não efetuou mais nenhum depósito ou saque até o dia 30/6 de 2020. Nesse trimestre, a caderneta de poupança rendeu 4,5% de juro. O saldo da caderneta de poupança de Caio no dia 1º/7 de 2020 será de... Então, o que você vai fazer aí? Você tem o capital, né? Você tem a taxa, que é trimestral ao trimestre, né? E você vai ter o tempo contando do dia 1º/4 até o dia 1º/7. Então, vamos se passar alguns meses. E aí você vê quantos trimestres dá. Depois é só jogar na fórmula. Lembra que a fórmula é juro igual ao CIT sobre 100. Se a taxa e o tempo estiver na mesma unidade, você não se preocupe. Então, deixa o 100zinho e faça os cálculos aí na sua científica. Pronto. Aí é só multiplicar e depois dividir o resultado por 100. E aí, festa, né? Marcando a alternativa correta. Então, vamos lá. Ó. O que você tem? Você tem capital de 50 mil, a taxa de 4,5, ó. 1º/5, 1º/6, 1º/7. Então, vai se passar 3 meses. 3 meses corresponde a um trimestre. Então, você vai ter aí um trimestre. E eu quero o juro, porque eu vou precisar do montante, já que ele quer o saldo, né? Então, o que seria o saldo? O saldo seria o montante. É tudo que ele aplicou, mais o que rendeu de juro. Então, não se empolgue caso você ache alternativa quando calcular o juro, certo? Espere e calcule o montante, porque a questão está pedindo o montante, ok? Então, eu vou precisar do montante. Então, lembrando aí que juro é igual ao CIT sobre 100 e o montante é o capital mais o juro. Então, substituindo aí o C, o I e o T, né, você vai ter no lugar do C 50 mil, no lugar do I 4,5 e no lugar do T 1, porque é um trimestre, sobre 100. Se você quiser, você pode cortar o zero aí para facilitar, né? Ou não, né? Mas você multiplicando aí 50 mil vezes 4,5 vezes 1, você vai obter um valor de 225 mil sobre 100. De novo, você pode cortar o zero ou não. E aí, para facilitar, né, cortando o zero, qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo. Então, vai ficar 2.250. Esse é o juro. Alguns empolgados marcariam letra B. Só que acalme os ânimos e espere. Você não quer o juro, você quer o montante. Então, o que eu faço? 50 mil, que é o capital que ele aplicou, mais os 2.250, que é o que rendeu de juros. Somando, vai dar 52.250. Ok? Então, essa é a resposta, letra D. Desse jeito é fácil demais fazer juros simples, né? Então, muito simples, não tem dificuldade. É só fazer com calma, com tranquilidade.
e ainda com auxílio da científica, né? Vamos lá. Segunda questão. Para produzir R$ 29.040 de juro, então ele já deu o juro aí, viu, pessoal? Cuidado. Quando aplicado a taxa de 11% ao ano, um capital de 432.000 deve ficar aplicado durante. Veja que ele quer o tempo, ele quer saber por quanto tempo ele vai aplicar esse dinheiro para que renda esse total de juros. Então, veja o que você tem. Você tem o capital, né, que é os 432.000, você tem o juro, que é os 29.040, você tem a taxa, que é 11% ao ano, e ele quer saber o tempo. Professor, a taxa está ao ano, e as respostas aí, as alternativas, estão em meses e ano, meses e dias, né? Então, olha só, a dica aqui é para você calcular na menor unidade. Qual é a menor unidade? Meses ou dia? Isso, dias. Então, você tem que fazer a transformação do denominador, perguntando, um ano tem quantos dias? Aí você tem que lembrar que é um ano comercial. O ano comercial aí é de 360 dias, ok? Então, você vai aí, ó, juro igual ao sítio sobre 100, só que esse 100 vai ter que ser transformado, né? Então, substituindo, né, e deixando o T, você vai ter no juro 29.040, como não tem denominador, coloco logo sobre 1. No capital, 432.000, a taxa de 11 e o tempo ele quer saber. E aí você pergunta, um ano tem quantos meses? Tem quantos dias? 360. Então, 360, né? Aqui é os 360, certo? Da resposta que você deu. E aqui é os 2 zeros do 100 que tinha lá, certo? Então, se você quiser, você pode cortar o zero aí para facilitar o seu cálculo, certo? Cortando aí os zeros. E você pega na calculadora e multiplica, ó. 1 vezes 432 vezes 11. E repete o T. Então, e vai fazer aqui, ó, 29.040 vezes 36. Dando um total de, na multiplicação de 432 vezes 11, dá 4.752T, né? E a outra multiplicação dá 1.045.440, ok? Divide todo mundo por 4.752. Corta ali, né? Então, dividindo ali 1 milhão, você vai ter justamente 220 dias. Só que 220 dias é mais do que um mês. Cada mês tem quantos dias? Isso mesmo, 30. Né? É um mês comercial. Então, você vai pegar 220 e dividir por 30. Ao dividir 220 por 30, você vai obter uma dízima periódica aí, certo? Se você quiser, você pode dividir na sua calculadora e depois tirar a parte inteira. Como é que eu tiro a parte inteira? Por exemplo, vai dar 7 meses, não é isso? 7,333333. Então, o que você faz? Você pega esse 7, né, e subtrai. Subtrair menos 7. Ficou só a parte decimal. Depois você multiplica por 30 e vê justamente o valor. Ou então você faz o seguinte, pega a parte inteira e multiplica pelo denominador. Deu 7. 7 vezes 30 dá 210. Para 220 falta o quê? 10. Isso mesmo, então dá 7 meses e 10 dias. Pronto, festa. Né? Muito fácil, muito trivial a segunda question. Ok? Letra D, de desse jeito é moleza, né? Vamos lá. Terceira questão. Terceira questão diz assim, para produzir 60.500
de juro, esse daí é o juro, quando aplicado durante 11 meses, né? Então aí é o tempo, um capital de 660 mil, aí é o capital. Deve ser aplicada uma taxa anual. Então ele quer a taxa e ele já exige que essa taxa tem que ser anual, né? Só que o tempo está em meses. Então você vai ter que fazer a pergunta: um ano tem quantos meses? Perfeito, 12. Então você vai ter o 12 acompanhado de 2 zeros, que é do 100. Pronto, faz os cálculos aí e é festa. Então, ó, o que você tem? O capital, você tem o juro, você tem o tempo e você quer a taxa. Então, lembre que juro é CIT sobre 100, independente de qualquer coisa. Substituindo esses valores, você vai ter no lugar do juro 60.500, no lugar do capital 660 mil, a taxa, e no lugar do tempo o 11. Aí você pergunta, um ano tem quantos meses? 12. Então vem a resposta 12 e aqui os 2 zeros do 100 que tinha lá, certo? Então, se você quiser, você pode cortar o zero, se não, você multiplica ali, ó, 1 vezes 660 mil vezes 11. Né? No caso, eu vou cortar o zero para facilitar aqui minha vida. Então, vai ficar 1 vezes 6.600 vezes 11. E coloca o i, né? Que dá 72.600. 60.500 vezes 12 dá 726 mil. Divide tudo por 72.600. Então, corta, né? E aí é só dividir. Se você quiser cortar o zero para facilitar aí sua vida, vai ficar 726 dividido por 726, que dá 1, acrescentando o zero, então 10% ao ano, letra C, de com certeza isso é fácil demais, né? Podemos ir adiante? Então vamos lá. Quarta question, né? A quarta questão diz assim: quem empresta 36 mil aí é o capital, viu? Pelo prazo de 100 dias, aí é o tempo, a taxa de 15% ao ano, aí é a taxa, né? Recebe no fim do prazo uma devolução total de... Então, ele quer o montante. Só que para calcular o montante, você precisa calcular o juro. Então, veja o que você tem. Capital, você tem o tempo, você tem a taxa. Ah, professor, mas a taxa e o tempo estão em unidades diferentes. Então, você vai ter que fazer a pergunta. Um ano tem quantos dias? 360. E acrescenta os 2 zeros. E ele quer o montante. Só que para achar o montante, eu preciso do juro. Então, vou calcular logo o juro. Então, substituindo aí, você vai ter, no lugar do capital, 36 mil, no lugar da taxa, 15% ao ano, e no lugar do tempo, 100. Um ano tem 360, acrescenta os 2 zeros. Veja que ficou 36 mil em cima e 36 mil embaixo. Então, eu posso cortar logo tudo. Corte logo tudo. Certo? Então, vai ficar 15 vezes 100. Ah, professor, 15 vezes 100 é 1.500. Esses 1.500 aí, pessoal, é o juro. É o juro. Só que ele não quer o juro, ele quer o montante. Então, eu vou juntar os 36 mil mais os 1.500, né, que dá 37.500, letra B de besta, besta, besta. Né? Muito fácil essa question. Ok? Agora sim, quinta questão, já na metade, né? Olha, então vamos lá. A quinta questão diz assim: um capital a juros simples de 10% ao mês triplica o seu valor em... Então, ó, ele não deu o capital, ele, né, deu o montante, né, deu o montante e deu a taxa. Então, veja o que você tem.
O capital, eu vou chamar esse capital de C, né, já que ele não disse quanto era. Então, eu vou chamar de uma letra qualquer. A taxa ele deu, que é 10% ao mês. Ele deu um montante, que é o triplo do capital, 3 vezes, né? Como é que eu acho o juro? O juro é o montante menos o capital. O montante aí é 3C e o capital é C. Então, se eu pegar 3C menos C, vai dar o quê? Isso mesmo. O juro é o dobro, né, do capital, para eu ter o triplo em relação ao montante. E ele quer saber o quê? O tempo. Pronto. O pessoal não tem dificuldade, agora é só substituir na fórmula juro igual ao CIT sobre 100. Quem é o J? 2C. Quem é o C? C. Quem é o I? 10. Quem é a taxa? 10, né? Quem é o tempo? O tempo é o que ele quer saber. Então, esse tempo aí, nós vamos calcular em meses. Por que meses, professor? Porque a taxa está ao mês. Nós não vamos alterar o denominador, né? Então, substituindo aí, você vai ter, né? Se você quiser cortar o zero ali para facilitar, né, fica melhor. Então, 1 vezes C vezes 1 vezes T dá CT. E 2C vezes 10 dá 20C. Certo? Divide ambos os lados por C, já que você quer o tempo. Corta o C e corta o C. Então, T vai ser igual a quê? 20 meses. Pronto, esse é o tempo que vai render, né, o triplo. Ora, mas 20 meses é maior do que um ano, já que um ano tem 12 meses. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó. Ora, dá para tirar quantos 12 dali? Só um, né? Então, 20 menos 12 dá o quê? Isso mesmo, 8. Então, esse 12 que você tirou, ele se transforma em um ano. Então, ó, T é igual a 1 ano e 8 meses. Letra B de besta, besta, besta. Uma questão tão fácil como essa, né? Então, muito simples. Sexta questão, ele diz assim, ó, uma pessoa comprou um carro 0 km importado e vai pagá-lo em prestações mensais durante 4 anos, sendo que a primeira prestação é de R$ 800. As prestações pagas no mesmo ano são iguais. Então, os 12 meses são iguais. Aí, no ano seguinte, vai acontecer o quê? A cada ano, a prestação sofre um aumento de 30%, relativamente ao ano anterior. Ao findar seus pagamentos, o comprador terá desembolsado um total de quanto? No primeiro ano não tem acréscimo. Então, no primeiro ano, você vai pegar o valor da prestação e multiplicar por 12. No segundo ano, a partir do segundo ano, você tem que calcular 30% em cima dos 800, no segundo ano. Vai dar uma nova prestação, que você vai multiplicar também por 12, já que durante aquele período ele não vai pagar aumento. No terceiro ano, você não vai calcular mais em cima dos 800, você vai calcular em cima da nova prestação que você calculou no segundo ano. E assim sucessivamente, até você ter a multiplicação de todos, soma tudo, então, soma os 4 anos e vê o total que ele pagou. Ok? Então, no primeiro ano, eu vou pegar 800 vezes 12, que vai dar 9.600. No segundo ano, eu tenho que calcular o valor logo da prestação. Aí você lembra, não é aumento? Aumento o normal é 100%, se aumentou 30%, então vai para 130, ok? Então, 130. Aí eu vou botar 130 sobre 100 vezes o valor da prestação antiga, que era 800. Não tem denominador, coloca 1, multiplica aí, vai ficar 104.000 sobre 100. Cortando aí o 2 zero, vai ficar R$ 1.040 é o valor da prestação, da nova prestação no segundo ano. Pego essa nova prestação e multiplico por 12.
E aí eu vou obter 12.480. Agora eu vou para o terceiro ano. No terceiro ano vai acontecer um novo aumento, só que agora em cima dos 1.040. Então vai ficar 130 vezes 1.040 sobre 1. Multiplicando aí vai ficar 135.200. Dividindo por 100, é só deslocar a vírgula 2 vezes, né? Então a nova prestação passa a ser 1.352. O que eu faço? Multiplico por 12, dando um total de 16.224. Ora, por falta de espaço, eu vou colocar aqui só os valores das prestações. Primeiro ano, quanto eu paguei. Segundo ano, quanto eu paguei. No terceiro ano, quanto eu paguei. Certo? Só para calcular a nova prestação do quarto ano. Então, agora vem o quarto ano. De novo, 130 sobre 100 vezes o valor da prestação anterior, que é 1.352. Então, multiplicando aí, vai ficar 175.760 vezes sobre 100, né? Dividindo aí, é só deslocar a vírgula 2 vezes, vai ficar 1.757,60. Pronto, tem o valor da nova prestação, multiplica por 12. E aí eu vou ter um total de R$ 21.091,20. O banco não dispensa nem os 20 centavos, pessoal, ele paga mesmo. Pronto, agora é só pegar os valores dos 4 anos, né? Soma tudo e aí eu vou saber quanto foi que ele desembolsou para pagar esse carro, né? Então ele desembolsou um total de R$ 59.395,20, letra D, né? E desse jeito é moleza. Então vamos aí adiante. Sétima questão diz assim, ó, aplicando hoje na caderneta de poupança, então já é juro composto, né? A juros compostos, a quantia de 20 mil, qual será o montante gerado ao final de 4 anos, sabendo que a rentabilidade mensal, ó, a renda é mensal, então a taxa aí é ao mês, de 0,5%. Então, essa taxa é ao mês e o tempo está em ano. Então, você vai ter que transformar essa quantidade de anos em meses, para não ter alteração, para que a taxa e o tempo fiquem na mesma unidade, ok? Depois é só substituir na fórmula montante igual ao capital, aí entre parênteses, 1 mais a taxa, elevado ao tempo, que foi a multiplicação do 4 vezes 12, né? Já que um ano tem 12 meses. Pronto, substituiu aí, fez os cálculos e é festa. Então, vamos ver o que nós temos aí, ó. Nós temos o capital de 20 mil, o montante ele quer saber, o tempo é 4 anos, aí eu vou ter que multiplicar por 12, né? E a taxa é 0,5 e aí eu tenho que transformar em decimal, certo? Porque ela ainda está em porcentagem. Então, o montante é essa fórmula, capital, vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, pegando o tempo aí, multiplicando por 12, né, para transformar para meses. Então, dá um total de 48 meses. Transformando essa porcentagem em decimal. Então, vai ficar 0,005. Pronto, agora é só substituir os valores, pessoal. Então, o montante é os 20 mil. 1 mais 0,005, soma logo, resolve, está dentro de parênteses, né? Então, somando aí, vai ficar 1,005. Na calculadora científica de vocês, tem um circunflexo ou um y elevado a x, certo? Então, é essas duas teclas aí que você usa para fazer a elevação aí, ou a potência, certo? Então, eu não sei qual é a calculadora de vocês, mas ou é o circunflexo ou é o y elevado a x, certo? Então, você vai pegar 1,005 e elevar a 48. Então, feito isso, você vai obter. Vai dar um número muito maior do que esse, né? Eu coloquei só esse daí para efeito de cálculo, né? Já que o meu espaço aí era pequeno, então eu botei só esse pequeno númerozinho aí.
Multiplicando aí por 20 mil, você vai obter R$ 25.409,78. Isso estava na letra A de assim é moleza tendo uma calculadora científica. Aqueles que não têm, ainda dá tempo, né? Então, com a calculadora fica muito mais fácil, pessoal. E essas potências são muito grandes. Se você for fazer aí na mão, vai demorar 3 dias e você não termina. Ok? Então, oitava questão, já chegando aí no finalzinho, né? Determine o capital que gerou após 24 meses, né? Ele quer o capital, deu o tempo, um montante de R$ 15.000. Esse daí é o montante, sabendo que a taxa de juros compostos é de 2% ao mês. 2% ao mês. Determine o valor deste capital. Ok? Então, o que você vai fazer aí? Você vai verificar, né? Aplicando a fórmula, essa taxa está ao mês e o tempo está no mês. Então, não tem preocupação, não precisa fazer transformação. Então, é só aplicar montante igual ao capital, mais a taxa elevada ao tempo. Então, divide aí, faz as relações, as multiplicações necessárias, elevando as potências e é festa. Não esqueça que essa taxa tem que dividir por 100, certo? Para transformar em decimal. Então, o que você tem aí? Ó? Capital que ele quer saber, o tempo é 24 meses, o montante 15.000, a taxa 2%. A fórmula, e você tem que dividir o 2 por 100, que dá 0,02. Então, substituindo aí, né, você vai pegar 1 mais 0,02, dá 1,02. Pegue aí e eleve a 24. Então, você vai obter esse pequeno número, né? É maior, mas eu coloquei só essa parte aí. Divide de um lado e do outro, por ele mesmo, né? Então, corta desse lado. Ora, se isso é igual àquilo, aquilo é igual a isso. Então, vou trazer o C para esse lado, certo? Então, o C vai ficar igual a R$ 9.325,82, letra A. De agora só faltam 2 questões para a gente concluir a nossa correção, né? Então, vamos lá. 9ª questão, já chegando no final, né? Já acabando aí nossa correção. 9ª questão diz assim: um capital de R$ 5.000 aplicado durante 1 ano e meio produziu um montante de R$ 11.000. Determine a taxa de juros compostos dessa aplicação. Então, o que você vai fazer? Aplicar a fórmula. Montante igual ao capital, 1 mais a taxa, vezes o tempo. E aí ele quer a taxa, pessoal. Então, você vai ter que tirar a raiz quadrada aí do expoente, certo? E aí, o ano e meio, né? Então, se é 1 ano e meio, é melhor você, ao invés de trabalhar com esse número decimal, trabalhar com ele inteiro. Transforme tudo para mês e aí é só festa, ok? Então, ó, você tem o capital, 5.000, o tempo aí é 1 ano e meio, o montante 11.000, aí ele quer a taxa. Então, eu vou transformar esse 1 ano e meio em meses, né? Então, dá 18 meses. 1 ano tem 12 meses e a metade tem 6. Então, 12 mais 6, 18. Ok? Substituindo, divide ambos os lados por 5.000, né? Para cortar aí os 5.000 e ficar só o izinho lá. Então, já vou botar ele para cá. E dividindo 11.000 por 5.000 dá 2,2. Aí é que entra a história das calculadoras científicas mais uma vez, né? Então, você tem uma potência e para você descobrir ela sem essa potência, você tem que tirar a raiz de índice 18, já que o expoente aí é 18. Então, ó, vamos tirar a raiz de 2,2, só que com índice 18. Então, na sua calculadora científica, tem uma funçãozinha amarela, um botãozinho amarelo, né?
Então, se você está com a sua calculadora científica, desse lado aqui, ó, tem um botãozinho amarelo, ou tem na sua calculadora, pertinho do ligar, tem um botão 2NDF, que é a segunda função da máquina, certo? Se você olhar a teclazinha lá, raiz quadrada, em cima, na própria calculadora, escrito na calculadora, tem raiz de y de índice x, né? Então, você vai apertar a segunda função, ou 2NDF, e apertar a tecla de raiz quadrada, que ela vai lhe dar justamente a função. Essas que tem a teclazinha amarela, que é o Shift, né? Você vai botar 18, apertar ela, né? E depois apertar a tecla da raiz, para botar o 2,2. Então, nesse tipo, é primeiro a tecla, o índice da raiz, para depois botar o radicando, certo? Nas outras, né, mais simples, você vai botar 2,2, aí apertar 2NDF e depois aperta, né, o número 18, certo? Que depois é que você bota o índice, ok? Então, fazendo isso aí, você vai obter 1,0448. Eu só coloquei só essa partezinha aí, você vai dar um número maior, muito maior. Como tem um aqui do lado do i, então eu tenho que eliminar ele. Para eliminar ele, o oposto. Então, ele é eliminado e aparece o oposto do outro lado. Então, menos 1 aí, né? Vai ficar 0,0448. Esse daí é o número decimal, né? Lembra que a gente coloca ele na forma decimal e eu quero ele em porcentagem. Então, eu tenho que multiplicar ele por 100. Desloca a vírgula 2 vezes, você vai ter 4,48% ao mês, já que o tempo estava em meses, né? Nós transformamos o tempo para meses. Bacana? Beleza? Entendiu aí? Então, letra B de bom, professor. Só falta mais um. É verdade. Vamos lá. Então, agora chegamos à última questão, 10ª e última questão, né? Quanto terei de aplicar hoje num fundo de renda fixa para que, no final de 10 anos, a uma taxa de juro composto de 1,3% ao mês, haja um montante de R$100 mil, né? Então, o que ele quer? Ele deu o tempo, deu a taxa e deu o montante. Então, ele quer o capital, né? Quanto é que ele vai aplicar. Então, quanto ele vai aplicar é o capital. Você vai ter que transformar esses 10 anos em meses, já que a taxa está ao mês. É só multiplicar por 12. Faça aí as potências, né? Resolva, né? Lembrando que a taxa tem que ser em decimal, aí você divide por 100. Faça a soma com 1 e eleve a essa potência. Depois é só dividir ambos os lados e festa, ok? Então, o que você tem? O capital ele quer saber, o tempo é 10 anos, a taxa é 1,3% ao mês e o montante é R$100 mil. Então, esse tempo tem que ser transformado, então vou multiplicar aí por 12, que dá 120 meses. E a taxa eu tenho que dividir por 100, que dá 0,03. Substituindo, né? Eu vou somar logo o que está dentro do parênteses. 1 mais 0,013 dá 1,013. Vou pegar e vou elevar a 120, né? Então, dá 4,71122 e vai para frente. Coloquei só aí por questão de espaço. Divide tudo por esse valor, né? Corta aí, você vai ter 100 mil dividido por esse valor, vai encontrar R$21.225,92. Letra B. De bom, pessoal. Terminamos aí a correção da nossa atividade e agora é a sua vez de responder.
Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela paciência, né? Por esse tempo de convívio aí com a gente. Sei que vocês vão agora para novos rumos, conquistar, né, muitas coisas, doutores, engenheiros, médicos e advogados e outras, né, profissões que são honrosas. Que vocês me perdoem se eu não correspondi àquilo que vocês esperavam, mas eu me esforcei o máximo para atender aí a vocês. Espero que no próximo ano, depois das vacinas, né, vocês possam passar lá para a gente dar um abraço, e sei que vocês vão aí conquistar coisas grandes, já que vocês são competentes e esforçados o suficiente para, né, realizar grandes coisas. Então, queria desejar a vocês sucesso. Sei que vocês vão conquistar muito e dizer a vocês: foi um prazer estar com vocês, foi um prazer ministrar a aula para vocês, tanto na forma presencial como na forma virtual. Então, a vocês, tchau e valeu!